Então, pessoal, vocês pediram, bom dia, um vídeo sobre os erros de Che Guevara, vou abordar aqui rapidamente. Que já estou pesquisando isso há um tempo. Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, o Che, ele seguiu sempre a linha soviética, embora com críticas, embora tentando fazer uma aplicação à América Latina, né? Então, o Che, a vida inteira, foi um escritor compulsivo, do grupo ali do movimento 26 de julho, né? 26 de julho. Ele era um dos poucos com uma formação marxista mais cristalizada, ele era um dos poucos marxistas ali que já mais convictos, né? Porque o movimento 26 de julho, sempre bom lembrar, aquele movimento que assaltou o quartel de Moncada, não era um movimento comunista, era um movimento nacionalista, então tinha de tudo ali, quem defendia uma democracia liberal, inspirada na Europa e Estados Unidos, mas no geral não se simpatizava muito com a União Soviética de Khrushchev, não é? Nem com as experiências do socialismo real. Então, o Che chegou aí a encontrar-se com Mao Tse-tung, e com certeza ele acompanhou esse grande debate aí do final dos anos 50, começo dos anos 60 do Mao com Khrushchev. Mas ele não tomou um partido. Eu acho que esse é um erro. Ele não vê ali, na linha chinesa, um debate mais avançado, um avanço ali. Primeiro erro. O segundo, eu creio que é realmente a sistematização falha da experiência cubana, porque o que ficou logo depois da Revolução de 59, ali no decorrer dos anos 60, Fidel, ele lançou o Guerra de Guerrilhas, mas aí o segundo erro, Guerra de Guerrilhas, ele dedica a Salvador Allende, que estaria fazendo a revolução por outros caminhos, quer dizer, pacíficos e legalistas. Ele dá margem, o Che dá margem para isso. O que ele propõe com a guerrilha, Salvador Allende faria no sistema parlamentar, pela luta pacífica, entendeu? Então ele ainda tem esperanças na luta pacífica, segundo erro. E também o Thomas Herler, essa frase, essa dedicatória, ela está comentada pelo próprio Allende num filme com o Regis Debray, chama Companheiro Presidente, está aí no YouTube, em espanhol. Companheiro Presidente. O Allende se orgulha de que Guerra de Guerrilhas era um livro dedicado a ele e tinha esse negócio, que ele está fazendo o caminho do Che pela via pacífica legalista. É claro que não, né? O próprio Regis Debray, nesse filme, Meu Companheiro Presidente, dá umas chamadas de atenção nele, né? De que o que ele está fazendo ali é complicado, tem muito para dar errado, aquele reformismo ali do Allende, mas o Allende sai pela tangente. Mas é muito bom esse debate do Regis Debray, que tinha acabado de sair ali da Bolívia, onde ele lutou com o Che. Ele escapou ali em 71, foi lá pro Chile. Parece-me que Guevara e Allende se conheceram pessoalmente. Não sei exatamente em que período histórico. Então, o Guevara tinha esse afeto com Salvador Allende. Mas dá margem para a confusão. Então, esse segundo erro ainda acreditar na via institucional e legalista. Para o Che, segundo Thomas Herler, que é pesquisador do grupo Cipriano Barata, grupo americanista Cipriano Barata, ele fez uma tese sobre o MR8, se não me engano, de linha guevarista, de linha cubana, nos anos 60, no movimento revolucionário 8 de outubro aqui do Brasil. O Che, ele ressalta que enquanto houver alguma abertura para o institucional, a participação parlamentar, enquanto a via parlamentar não tiver extinta, não tiver acabado a possibilidade de eleições, de reformas, não tem sentido pensar na luta armada. Isso também é um pensamento que o maoísmo superou. O maoísmo ele leva a questão da luta militar e discute os três pilares sobre os quais é feita a revolução. Uma frente, um partido militarizado, uma frente com vários movimentos, comandada por um partido comunista militarizado e um exército popular. São as três varinhas mágicas que o Mao e o Gonzalo desenvolvem. Então, aí dois erros, né? Primeiro erro, né?
continuar na linha soviética, embora apesar de todas as críticas. O segundo, acreditar na via pacífica e parlamentar, não romper totalmente. O terceiro, eu acredito, não romper totalmente com o trotskismo. Então, numa carta para Armando Hart, que é um dos heróis de La Moncada, ele fala de Trotsky e Khrushchev como revisionistas, mas ele não aprofunda essa crítica. Depois que ele rompe ali e vai com seu grupo para a Bolívia, ele ainda procura quando o PC da Bolívia não topa a luta armada, ele ainda busca contato com os trotskistas. Quer dizer, e tem há quem diga que o livro Revolução Traída estava no meio dos livros que foram pegos lá na Bolívia com ele. Então não é que ele pode pegar um livro tão baixo astral para ler ali, igual Revolução Traída. Mas assim, foi dito posteriormente que esse livro estava, né? Foi pego pelos reacionários, pelo exército boliviano reacionário. Então essa informação não é 100%. Eu pretendo fazer posteriormente um vídeo sobre o Diário da Bolívia do Che. Não é? Então, outro ponto, acho que o final, ele sistematiza, junto com Debré e com Fidel, de uma forma errada a própria história da Revolução Cubana. Embora eles tenham debatido essa questão do culto da personalidade, e depois que o Che, a questão do culto ficou mais pelo menos publicamente, ficou mais em torno do Che, no momento de criar a Constituição cubana, só passou a surgir ali nos anos 70, 75, teve um congresso, embora em 59 que eles tomaram poder, só em 75 foi feita uma nova Constituição. Aconteceu de ainda ficar uma Constituição marcada assim por uma ideia de uns salvadores da pátria. Não é uma Constituição ainda que tem um lugar privilegiado para o Fidel, ainda fala-se, dá a entender que tem um salvador da pátria, tem salvadores da pátria, e o próprio Revolução na Revolução, que foi o livro do Debré que deu margem, que melhor estruturou o pensamento que a gente chama de foquismo, né? A ideia de um foco que catalisa, que estimula uma revolução, que esse livro, podemos dizer que esse livro, ele ignorou elementos fundamentais ali, embora tenha sido uma tentativa de sistematizar no marxismo-leninismo que a Revolução Cubana trouxe. Ressaltemos também que Fidel só se diz marxista-leninista a partir de 61 e que esse grupo todo, o 26 de julho, não tinha contato com o PC de linha soviética, que já tinha mudado para o nome de Partido Social Progressista, e estava na semi-legalidade, lançava candidatos por outros partidos. Lembremos, né, que eles não eram marxistas-leninistas do Partido Soviético, não. O Fidel estava num partido chamado Partido Ortodoxo, que propunha um cristianismo social e era democrático, né, e contra o Batista. Então, só retomando o fio aqui, para finalizar. Quando o Che, então, enfim, essa sistematização já estava errada ali no Revolução na Revolução. Esse livro hoje é muito difícil encontrar, só encontrei em espanhol, mas o fato é o seguinte, que a ideia do partido ali foi menosprezada, e o que ficou desse foquismo assim? A ideia errônea, errada, que um grupo motivado, pequeno grupo de revolucionários, de super-homens, muito motivado e treinado, um pequeno grupo de revolucionários, pode enfrentar um exército moderno apoiado pelos Estados Unidos e as grandes potências que o seguem, né, igual a Europa Ocidental. Isso é absolutamente inviável. E não foi isso que aconteceu ali em Cuba. Porque em Cuba, o foco ali, a guerrilha de Serra Maestra, realmente deu um rumo e um empurrão nos movimentos sociais que estavam fazendo greves, ocupações, protestos, manifestações nas cidades, não é? E ali eles tinham uma tradição de guerrilha que vinha da guerra contra a Espanha e contra os Estados Unidos. Os camponeses tinham uma tradição de se rebelar contra a ordem ali. Então o Che chegou na Bolívia sem ter um movimento articulado, e foi um erro bem grave, né?
Não havia um movimento de camponeses lutando aí. Isso mesmo aqui na Guerrilha do Araguaia, eles foram apoiar um movimento pela luta da terra que já existia. Che foi lá tentar levantar os camponeses. Não havia nenhum MST ali, nenhuma luta pela terra organizada, ele chegando ali para criar aquele foco, um estrangeiro. Então, ali 2 erros graves, né? Chegar como estrangeiro, pedir para comandar o movimento. Não, infelizmente nunca vai dar certo isso. Tem a questão nacional. E em segundo, você ir criar um movimento que não existe, né? Num país estrangeiro. É muito grave erro também. Então, beleza, acho que por hoje é só, né?